Olá pessoal, mais uma vez a gente está aqui para mais um vídeo, aproveitando aí o tempo vago para poder adicionar conteúdo ao canal. Hoje eu quero fazer uma pequena introdução aí da análise de circuitos de alguns amplificadores, e vou estar utilizando para início um amplificador bem simples da Fender, o 5F1. Então a gente vai falar sobre alguns detalhes sobre ele, ok? Você não é inscrito no canal, peço aí que você se inscreva, você marque lá o sininho, que em breve o canal vai ser fechado e somente as pessoas que adquiriram a apostila vão ter acesso ao conteúdo do canal. Então vamos lá, vamos começar o vídeo. Bom, a análise vai ser feita em cima desse esquema aqui, tá? Nós vamos começar aqui por alguns detalhes que às vezes passam desapercebido, e você que já leu a apostila, já deu uma olhada, você vai ver que a teoria não é tão insignificante ou desnecessária. Na verdade ela é muito necessária para a gente entender o porquê de cada componente dentro do circuito. Então, o primeiro componente que eu quero falar com vocês aqui é sobre esse resistorzinho aqui, ó, 68K, que ele está tanto aqui na entrada 1 quanto na entrada 2. Ele vem direto na grade controle da válvula. Antes de eu falar sobre o resistor, deixa eu explicar uma coisa aqui, você deve ter percebido. Esse circuito ele não tem um capacitor de acoplamento, tá? Ele joga direto o sinal na grade, sem capacitor de acoplamento. E tem um porquê. O que acontece? Ele foi feito, é um amplificador que foi feito exclusivamente para instrumento musical, que usa captador passivo. Só tem um circuito passivo ali, não tem nenhuma tensão DC, tá? Então o sinal entra direto. Se você fosse usar aqui, por exemplo, um circuito ativo, seria necessário você ter aqui um capacitor de acoplamento. Como você bem sabe, né? Se não sabe, vai ficar sabendo agora. O capacitor de acoplamento, como você vê aqui, ó, saindo da placa da primeira metade da 12X7, da primeira metade para a 12X7 indo para a segunda metade da 12X7, ele tem esse capacitor de acoplamento. Para que ele serve, o capacitor de acoplamento? O capacitor de acoplamento, o capacitor, resumidamente, ele é um bloqueador de tensão DC. A componente DC do sinal, a componente de tensão DC, ela é bloqueada no capacitor, e ele só permite que passe por ele a componente AC, né? A componente AC vai passar por aqui e vai aparecer no outro lugar, no outro lado, de forma que o circuito aqui do lado de cá não vai ser afetado pela tensão DC que tem do lado de cá, que é uma tensão bem mais alta, tá? Essa fonte aqui no início ela tem mais ou menos uns 350 volts. A gente deve estar aqui nessa placa com mais 100 volts, provavelmente. Então você vai bloquear essa tensão DC aqui, vai receber somente o sinal que passa através desse potenciômetro, e a grade aqui ela escolhe, né? Escolhe, quando você roda lá o potenciômetro, qual o nível de sinal que vai entrar na grade da segunda metade da 12X7, ok? Então esse adendo aí já foi falado.
nós vamos voltar aqui a esse resistor de 68K. Esse resistor de 68K, vocês que já leram a apostila, lembram que existe uma capacitância, né, da grade de controle em relação à placa e uma capacitância da grade de controle em relação ao catodo. São as chamadas capacitâncias intereletrôdicas. E elas provocam efeitos como qualquer capacitor. Essa capacitância ela gira em torno de uns 100 PF. E esse resistor ele tem uma função importantíssima. Deixa eu mostrar aqui para você rapidamente. Aqui, o lei. Ele é chamado lá em inglês como grid stopper, tá? E ele ajuda a prevenir oscilações parasitárias de alta frequência, tá? Por causa dessa capacitância, a válvula triodo ela tem essa tendência em alta frequência ela ter oscilações. Por isso que depois a válvula sofreu um processo de melhorias com outras grades, né? Você vai ter aí depois o tetrodo, depois o pentodo, tá? Para corrigir alguns problemas que as válvulas triodos dão em determinados circuitos. E esse resistor também ele é colocado de forma ele forma um filtro. Esse capacitor que está desenhado aqui no circuito é a soma dessas duas capacitâncias entre as grades da válvula, entre a grade de controle, a placa, a grade de controle e o catodo. Então esse aqui é um circuito equivalente do que seria a função desse resistor aqui. Então ele forma aqui um filtro passa baixa para eliminar esse tipo de oscilação. Se você de repente pega um amplificador desse que ele está funcionando como se fosse um rádio AM, você não tem sinal nenhum e de repente ele começa a captar estações de rádio locais fortes, provavelmente alguém fez alguma modificação no aparelho e eliminou esse resistor, porque as pessoas às vezes acham que esse resistor é um limitador de sinal, que se você colocar direto você vai ter um sinal maior e você vai ter consequentemente um som mais alto, ou vai conseguir um drive legal porque você vai ter um sinal mais forte chegando na grade. E não é isso que acontece, porque esse resistor aí, o valor dele é irrisório em relação ao circuito da grade, porque a grade tem uma impedância muito alta, conforme eu já falei em outros vídeos. Então o valor desse resistor é muito baixo para produzir uma alteração significativa no tamanho do sinal, né? E consequentemente aumentar o volume ou coisa parecida, tá? E ele também tem uma outra função, conforme está aqui, ó. Ele pode limitar a corrente de grade quando a válvula é direcionada para a região da grade positiva, né? Dependendo do sinal que está entrando aqui, ele dá uma limitada para a grade não se tornar muito positiva e ele impede uma distorção do sinal por causa disso. Então ele é muito importante no circuito. Então esse resistor aqui chamado grid stopper, você vai encontrar ele em vários circuitos fazendo essa função, tá? Então mantenha ele dentro dos valores calculados. Normalmente na 12x7 ele tem esse valor aqui, ó, 68K, mas você pode ao encontrar algumas variações de valor, nada muito significativo, tá ok? Vamos ver aqui como é que o sinal ele entra na válvula depois disso. Aqui nós separamos aqui somente aquele circuito, tá? O que acontece aqui com o sinal, dependendo do jack da entrada que você utilizar, o sinal vai entrar, ele passa, no caso aqui, pelos dois grid stopper,
vem a grade de controle da válvula e sai na placa. Nós vamos estar detalhando melhor isso na análise de outros circuitos mais complexos, tá? Esse é mais para dar uma pincelada naquilo que nós vamos estar encontrando aí durante o curso de valvulado. Voltando aqui para o esquema. Então nós temos o sinal que ele entra aqui, passa pelo resistor, vai à grade, ele é amplificado, vai à placa e ele sai do outro lado. Aqui nós temos esse resistor de 100K, que é um resistor de carga da placa da primeira metade da 12X7. Você vê que ele está ligado diretamente na fonte, tá? Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre esse conjunto aqui. Esse conjunto aqui, se você também já leu a apostila, você sabe que esse resistor aqui é o responsável pela polarização negativa dessa grade aqui. Função básica desse resistor, que no caso no circuito aqui é de 1K5, é deixar a grade de controle negativa. Então ele é calculado de tal maneira, levando em consideração a resistência de placa, que também tem na apostila, levando em consideração a corrente que circula aqui. Ele vai deixar em torno de -1, tá? Nessa faixa de -1 volt, -2 volts vai estar aqui. Essa válvula vai estar polarizada assim. Então ela vai estar trabalhando desse jeito. Para ela poder funcionar, é necessário esse resistor. E esse capacitor que tem aqui do lado, é o chamado capacitor de bypass. Ele tem a função de manter constante, né, a tensão em cima dos terminais do resistor. Então ele mantém a polarização da grade de controle constante, tá? Porque toda vez que é exigido uma corrente maior nessa válvula, ele vai liberar a tensão que ele tem acumulada nos seus terminais. É um capacitor eletrolítico aqui de 25 microfarad por 25 volts. Então ele vai descarregar, compensando aí essa corrente maior, tá? Esse capacitor é um dos capacitores responsáveis, se ele estiver seco, por exemplo, se for um aparelho antigo, né, esse Fender 5F1 é bem antigo. Pegar um aparelho desse, tiver com um capacitor desse ainda original, cabe, né, você ou trocar ele ou pelo menos verificar o estado real dele, porque ele vai diminuir o ganho desse estágio aqui, se ele tiver com problema, tá? Então o sinal, como nós vimos, entrou na grade, saiu na placa, passa pelo capacitor de acoplamento, que tem a função, como nós já tínhamos dito, de bloquear a componente DC do sinal, deixando passar apenas o sinal AC, e nós nos deparamos com esse potenciômetro aqui, tá? Esse potenciômetro aqui, ele é chamado de grid leak. Ele tem a mesma função desse resistor que está aqui, ó, na grade de controle. Esse resistor 220K aqui, a setinha está circulando ele. Esse potenciômetro tem a mesmíssima função. Qual é a função dele? Ele é um resistor de descarga da grade de controle. O que ele faz? Ele desvia para o chassi, está aqui ele aterrado, de um lado, o excesso de elétrons que se acumulam na grade, tá? A emissão termoiônica está acontecendo, acontece sempre aqui um acúmulo de elétrons, tá? Que podem, de alguma maneira, eles vão influenciar na emissão da válvula. Então esse resistor tem essa função. Ele vai desviar para a terra o excesso, aquilo que está sobrando vai ser jogado
para a terra, vai ser desviado para a terra para manter a válvula no ponto de operação ideal. Ok? Voltando aqui ao circuito, nós já temos aqui de novo o resistor de cátodo, igual esse do lado de cá, né, da parte V1, primeira parte da 12X7, tem aqui o resistor de cátodo de 1K5, e do lado B da válvula nós temos outro resistor que tem a mesma função do resistor de cá, que é de polarizar negativamente a grade de controle. Aqui ele já não tem o capacitor de bypass, tá? Que aqui ele já não usa nesse circuito. E tem um porquê também, porque aqui ele recebe, vindo lá do secundário do transformador, ele pega uma amostra do sinal que está saindo e injeta aqui no cátodo esse sinal. Esse sinal ele vem invertido, por isso ele é chamado de feedback negativo, tá? Então esse sinal ele vai chegar aqui com a fase invertida. Nós vamos estar falando detalhadamente sobre a função do circuito de feedback, mas ele basicamente mantém o conjunto do amplificador numa resposta plana para todas as frequências que ele foi projetado para funcionar. Isso é o básico, mas nós vamos estar falando com mais detalhes aqui como é que ele influencia, por exemplo, no timbre do amplificador, para ele ficar mais grave, mais agudo. Nós vamos estar falando sobre isso, porque nós vamos analisar uns circuitos mais complexos, né? Onde nós vamos ter, por exemplo, o circuito do feedback, o sinal de feedback entrando na inversora de sinal, e como nós estamos analisando um esquema de um amplificador single, né, ele não usa inversora. Não tem o porquê, né, usar uma inversora aqui se ele trabalha só com uma válvula, tá? Então nós vamos estar detalhando sobre isso. Aqui é um sinal de feedback simples. Algumas mudanças aqui podem melhorar a resposta desse amplificador, com adição, com mudança de valores de resistores aqui, por exemplo, com um ou outro capacitor que nós podemos adicionar na linha. Algumas modificações, enfim, podem ser feitas para alterar o timbre, um pouco do timbre do amplificador, para melhorar a sua resposta. Isso aí é o que eu vou falar agora no momento, depois a gente vai conversar sobre isso. Saindo de novo na placa, deixa eu falar uma coisa rapidamente aqui. Quando eu falo lá em alguns vídeos sobre circuito de alta impedância da válvula e de baixa impedância da válvula, estou me referindo grade de controle, alta impedância da válvula, tá? Placa baixa, cátodo também é baixa impedância, tá? Tudo isso, estou falando da placa e do cátodo em relação, óbvio, à grade de controle. Então, se tu compara a impedância de entrada de uma grade de controle ao cátodo e a placa, a grade de controle tem uma altíssima impedância, tá? Por isso que a gente não pode usar, por exemplo, qualquer instrumento, um instrumento qualquer para medir tensão. Por exemplo, se quer verificar tensão negativa na grade, você não pode usar um multímetro analógico Xing Ling para medir aqui, senão você vai estar colocando, por exemplo, você vai medir 2 volts aqui, negativo, ou 1 volt negativo. Você escolhe lá uma escala do multímetro, vai escolher uma escala baixa, né? Então você vai estar jogando um resistorzinho aqui para a terra. Na prática é o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então você vai mudar a polarização dessa válvula e vai ter leituras erradas. Então você pode chegar a conclusões que não são verdadeiras, tá? E por isso cuidado na escolha do instrumento que você vai usar para identificar determinados defeitos.
sinal saiu aqui na placa, voltando ao circuito. Ele chega aqui ao segundo capacitor de acoplamento. Antes do capacitor aqui, nós temos de novo um resistor de carga de placa, que tem a função primordial, principal ou única função aqui, de alimentar a placa dessa válvula 12X7 aqui na sua segunda metade. Passou pelo capacitor, o capacitor bloqueou o componente DC do sinal, deixou passar apenas o sinal. Aqui passou o sinal e nós vamos ter aqui um resistor de 220K, mais uma vez um resistor de descarga de grade, que vai fazer aquilo que nós já comentamos ali sobre o potenciômetro colocado naquela posição na 12X7, potenciômetro de volume. Ele está ali, ele além de fazer o volume, ele é um resistor de descarga de grade de controle. Ele desvia para o chassi todo o excesso de elétrons acumulado na grade, né? Lembrando aí, para quem já pegou a apostila e já viu, a grade de controle sempre vai ser a grade que está desenhada mais próxima do catodo, tá? Então você vai sempre ter a primeira grade após o catodo, é a grade de controle. Então, aqui nessa válvula 6V6 na saída, nós vamos ter aqui o resistor de catodo. A função dele, você já sabe, é de polarizar negativamente a grade de controle aqui em cima, tá? E aqui nós temos o capacitor bypass, capacitor de, você pode chamar capacitor de catodo também, que ele tem a função de manter constante a tensão nos terminais desse resistor, mantendo assim a polarização de grade de controle constante, ok? Então nós vamos ter aqui, ó, a grade screen, ela deve ser sempre polarizada com a tensão menor do que a placa, e ela aqui vem no circuito de mais B após um resistor de queda de 10K, tá? São resistores de queda que tem aqui na linha do mais B, ó. Tem esse de 10K aqui e depois dele tem um de 22K. Então você tem grade screen e nós temos a alimentação da placa da saída de áudio via transformador. O transformador ele é aquilo que nós desenhamos sempre no circuito, o resistor de carga. O que acontece aqui? Conforme o sinal vai entrando na grade de controle, a corrente que circula pela válvula, corrente de placa, vamos dizer assim, ela vai variar o campo magnético nesse transformador, porque esse transformador vai estar com sua tensão aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo, e esse sinal vai ser induzido para o outro lado do transformador. Ele vai sair do secundário e por indução ele vai aparecer no secundário. Ele sai do primário, perdão, aqui, e vai aparecer no secundário. Ok? Essa foi a análise rápida do circuito. Nós vamos estar analisando circuitos bem mais complexos, tá? Esse aí do 5F1 é apenas para você ter uma noção, porque da próxima vez que a gente estiver analisando o circuito, de cara você já vai identificar a maioria dos componentes. Nós vamos ter mais facilidade e a gente vai poder ter um tempinho maior para analisar, por exemplo, os valores que estão sendo usados aqui no catodo das válvulas que temos de pré-amplificador. Nós vamos entender um pouquinho melhor por que se usa determinados valores ao invés de outros, por que você de repente polariza uma válvula mais fria
no pré-amplificador, outra mais quente. A gente vai entender um pouquinho mais nos próximos circuitos que nós estaremos analisando. Aí nós vamos entender lá a razão, né, desse tipo de polarização, em que ela vai afetar o sinal, né, a introdução aí das distorções e etc, etc, etc. Ok? Então, mais uma vez eu quero agradecer a vocês, né, por estarem assistindo aí o vídeo. E quem puder aí, quem quiser, só curtir o canal e clicar lá no sininho para receber a atualização dos novos vídeos estarão sendo publicados. Estou falando um pouquinho meio arrastado aqui porque já está na hora de dormir, tomei um remedinho, já estou com sono, mas não queria deixar de aproveitar o tempo que eu estou tendo hoje, que normalmente minha vida está muito corrida. Então hoje eu tirei um dia de folga, dormi até 3 horas da tarde quase. Então estou aproveitando agora aqui, já que amanhã tem que acordar mais cedo. Estou aproveitando aqui para botar esses vídeos aí no ar, para você ter uma ideia daquilo que nós vamos estar trabalhando durante todo o curso. Ok? Muito obrigado aí. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.